Vamos lá, amados, mais duas considerações então a respeito da transformação da vida, do sentido da vida e também do sentido da morte através da ressurreição de Jesus. Pensando um pouquinho na vida, amados, o que vida nós temos vivido hoje? Quando olhamos para os jornais, né, quando nós olhamos para a internet ou quando nós olhamos para a TV hoje, nós vamos ver, amados, que tudo gira em torno de catástrofes. Muito poucas boas notícias nós temos. E parece que o mundo vai indo cada vez mais para um grande buraco. Doenças, né? Estamos vivendo essa questão da pandemia, 24 horas são notícias ruins sobre essa questão. Também, há pouco tempo atrás, e isso não se comenta porque um fato mais desastroso vem, então os holofotes se voltam para esse fato e se esquece de outro. Mas, amados, doenças que já estavam erradicadas há muitos anos atrás têm voltado. Há pouco tempo a questão do sarampo, e houve uma correria aí de novo para que se vacinasse as crianças. Isso já tinha sido erradicado do nosso país, não existia mais sarampo e agora ele está voltando. Temos, amados, uma constante preocupação com a violência, né? E eu fico muito entristecido, amados, vendo que, a despeito da fragilidade da humanidade toda hoje, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, ainda há pessoas que estão pensando em tirar proveito e, às vezes, com violência, diante da situação. Isso é realmente muito triste. Pessoas que não têm escrúpulo algum, que não têm amor nenhum, eu creio que nem por eles mesmos. Quanto mais exigiríamos que eles tivessem amor pelo próximo. Outra coisa, amados, que nós estamos vivendo hoje, autoridades já não se entendem mais, né? Temos uma briga homérica aí para saber qual é a verdade e qual não é, né? E tudo se volta para uma política, né? Sem olhar para a verdadeira situação, sem somar esforços que realmente poderiam ser somados para nós resolvermos os problemas. Mas tudo é uma questão de política, tudo é uma questão de polaridade e de dissensão, de briga, de divisão e não de união, mesmo nas horas mais difíceis. Amados, outra coisa que se esquece muitas vezes, mas nós estamos vivendo uma vida onde a família está sendo atacada, os lares estão sendo destruídos. Amados, quantas famílias nós temos destruídas, o problema está no ataque daquilo que é a célula-mãe de uma nação, que é justamente a família. E ali ela vai conseguir destruir toda a nação, porque a família está sendo atacada, crianças estão sendo abusadas, pessoas estão dormindo na rua, né? E essa questão tem se avolumado, né? Quantas pessoas que estão hoje vivendo em condições subhumanas na rua, né? Sem falar do grande problema e constante problema das drogas. Então, se nós olharmos para a panorâmica do mundo que nós vivemos hoje, amados, e se nós começarmos a pensar realmente nisso e entrarmos de cabeça em todos esses problemas, amados, nós vamos ser tomados de desespero apenas. Porque em todas as situações a gente vê pouca condição de resultados benéficos em tudo isso. Se a única esperança nossa que nós temos está nesse mundo ou no que ele oferece, amados, nós estamos perdidos. Porque o que a situação, a realidade do mundo hoje nos oferece é desesperadora. Mas, amados, em contraste com isso, eu já citei o versículo aqui, mas quero citar de novo, com relação a Jesus.
Quando ele fala da missão dele e o que ele veio fazer, ele diz justamente isso: eu vim para trazer vida. Enquanto o inimigo só traz morte e destruição, Jesus vem e diz: eu vim trazer vida, e não é qualquer vida, é uma vida abundante. Vida que vale a pena ser vivida. É isso que a ressurreição nos proporciona, amados. Uma visão diferente. Se nós baixarmos os nossos olhos para a terra, amados, nós só vamos ver desespero. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, para a sua morte e a sua ressurreição, amados, o nosso panorama todo muda. Mesmo que a vida seja sacudida com dor, mesmo que haja solidão, tristeza, você vai ser capaz de seguir em frente. O cristão é assim. Você vai encontrar força que vem através de Jesus e do poder da ressurreição. Isso eu quero dizer, amados, muitas vezes nós baixamos, quando nós estamos dentro de um problema, é muito difícil achar a solução. E eu digo assim, muitos cristãos estão vivendo isso dentro do problema, às vezes de uma enfermidade, de um problema na família, de tantos outros problemas da violência e de tantas outras coisas desse mundo, e mergulham nessas situações. Amados, não vão encontrar esperança nisso. Nós precisamos, amados, com relação a esses problemas do cotidiano, aquilo que envolve a nossa vida nesse mundo, não esperar que isso vai melhorar, mas nós temos que erguer os nossos olhos e olhar para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E pela fé nós entendemos que se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Essa é a transformação da vida, amados. Não dessa vida que não tem esperança, mas numa vida que a partir da ressurreição tem a maior esperança que esse mundo já viu. Esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Mas vamos falar um pouquinho da morte também. Como é que a ressurreição transformou a morte? A morte antes da ressurreição, amados, era o fim. Não havia conceito de ressurreição antes de Jesus. O túmulo era o fim, né? E aquilo que acontecia não tinha mais jeito. Antes da ressurreição, tudo que podíamos fazer é lamentar com aqueles que não têm esperança. Porque não havia esperança. Mas depois da ressurreição, quando alguém morre, amados, nós podemos até chorar sim. Eu creio que isso é normal na vida humana. Nós não estamos prontos nem preparados para a morte. A morte é a consequência do pecado. A morte não foi criada por Deus, mas vem como consequência do pecado nas nossas vidas. E por isso nós não a temos em nós, no nosso ser, na nossa essência. A morte não faz parte do ser humano. Por isso nós choramos sim. Nós nos entristecemos. Nós nos angustiamos quando a morte bate à nossa porta. Mas, amados, nós vamos ter luto, sim, com as pessoas que estão à nossa volta. E vamos ter que passar um tempo, né, para que nós possamos superar essa questão do luto, da perda, né? Mas, amados, quando nós olhamos para Cristo Jesus e vemos que nós temos um Senhor, vemos que nós temos um Salvador que está vivo. O cântico que nós cantamos, vamos cantar hoje à noite, amados, é porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Foi assim, amados, que a ressurreição mudou o nosso conceito de morte. A Escritura afirma isso para nós, que Ele está vivo, então nós também podemos viver para sempre. Essa esperança que está no nosso coração, essa esperança que nos move, isso vem através da ressurreição de Cristo, porque nós vimos acontecer. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Nossos pecados estão perdoados pelo sangue derramado e nós temos a promessa da vida eterna. Isso muda todo o conceito da própria morte. Paulo vai falar disso, amados, em 2 versículos aqui que estão lá na primeira carta de Coríntios. Ouça só o que ele diz.
Ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? E Paulo está falando justamente da ressurreição de Cristo. Ele diz assim: onde, morte, está a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu a morte. Isso nos dá um conceito totalmente diferente da morte hoje em dia. Você entende, vê essas questões, essa grande transformação que a ressurreição de Cristo operou sobre as nossas vidas? Os nossos corações, amados, têm que encher com essa esperança, com essa fé que Cristo nos dá quando Ele vem, quando Ele faz o seu ministério, quando Ele morre e depois quando Ele ressuscita e sobe aos céus e está à direita de Deus intercedendo por nós. Isso tem que mudar a nossa vida, amados. Não continue vivendo as coisas do passado, não continue vivendo a cruz como ela era, não continue vivendo o túmulo na concepção de que ali terminou tudo. Não continue vivendo a vida com os desastres, com tudo aquilo que acontece de ruim, com o roubo, com a morte. Não olhe para a morte como se fosse também o fim e que ela vencesse todas as coisas. A grande diferença, a grande transformação que a ressurreição opera muda todas essas coisas. Amados, só para concluir, depois mais um tempinho para os irmãos considerarem algumas coisas aí, até relembrarem, quem sabe, alguns versículos aí que nos dão mais luz sobre o que nós estamos pensando aqui, né? Antes as coisas pareciam tão importantes, mas agora elas se tornaram muito insignificantes. Amados, quanta importância nós damos às coisas desse mundo, às pequenas coisas, aquilo que às vezes paralisa a nossa vida, mas diante da ressurreição tudo muda. Antes o tempo era tão limitado, né? E essa era uma das questões, né? Que até nós comentamos. Antes não tinha tempo para nada, de repente Deus põe a mão e agora nós temos um tempo que não sabemos o que fazer com ele. Mas a questão da ressurreição transforma essa questão do tempo, porque na eternidade não há mais tempo. Você não precisa mais se preocupar com pouco ou com muito tempo, na eternidade não há tempo. Antes a vida estava cheia de desespero, mas agora ela tem propósito, ela tem direção, ela tem sentido. Caminhe. Caminhe segundo aquilo que Cristo fez pela sua vida. Caminhe no sofrimento de Cristo, mas caminhe na ressurreição e na esperança que Ele trouxe para a sua vida. Antes a morte era o fim, mas agora é apenas o começo. Amados, que grandes transformações a ressurreição proporcionou. Nada nesse mundo pode se comparar à transformação que a morte e ressurreição de Cristo proporcionou. Nada. Nada. Não há outra coisa que se possa comparar. Não há outro agente de transformação maior do que a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, amados, quando você estiver triste, quando você estiver mergulhado nos seus problemas, não sei quais são, por qualquer motivo que está te tirando a esperança, lembre-se, amados, que Jesus morreu e ressuscitou por você. Lembre-se disso. Que isso fique ecoando na sua mente, amados, e que quando você estiver enfrentando os problemas dessa vida, do seu cotidiano, das coisas que estão nesse mundo, que você lembre-se que Cristo fez isso, Ele morreu e ressuscitou por mim e por você também. Para transformar toda a sua vida e te dar uma vida eterna. Ele fez isso para transformar a sua vida e te dar vida eterna. Para terminar, quero voltar lá no começo e dizer só uma coisa para terminar. Se por algum momento
nós precisarmos, por algum tempo, fechar as portas, que elas possam novamente ser abertas na direção da alegria que Deus nos proporciona na morte e na ressurreição de Jesus. Hoje nós estamos de portas fechadas, mas o que Jesus tem para nós é esperança, é celebração, é abrirmos a porta para uma nova realidade de vida, assim como foi na primeira Páscoa no Antigo Testamento, como foi também na morte de Jesus quando todos estavam enclausurados. Depois disso, a esperança de Jesus encheu o coração deles e eles saíram para regozijar-se, para celebrar aquilo que o Senhor tinha feito pela vida deles. Que Deus assim nos abençoe, amados, e aplique essa palavra às nossas vidas. Vamos orar mais uma vez, depois nós temos mais um minutinho aí para você fazer as suas considerações, terminando a nossa aula nesta manhã. Obrigado, Deus, pela ressurreição de Cristo Jesus. Obrigado pelo seu sacrifício pelas nossas vidas, Pai. Louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, que na nossa pequenez, ó Pai, na nossa dificuldade, ó Deus, de entendermos a tua palavra, que o teu Espírito, Pai, possa, Senhor, traduzir isso para as nossas vidas, ó Pai. E que nós possamos compreender o teu recado, Pai, e a esperança que chega às nossas vidas através da obra de Cristo Jesus e principalmente da sua ressurreição. Deus, que nós possamos valorizar isso nas nossas vidas e encher o nosso coração de esperança e alegria, pois Jesus ressuscitou. Louvado seja o teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.